Glória a Deus, a igreja manda palma para o Senhor Jesus. Jesus.
Queridos, quando eu ia entrando no templo, agora à noite, a diaconisa Maria Antônia estava ali na porta. Ela fez uma pergunta: irmão Paulo, os seus filhos são bem casados? Ela estava ali se maravilhando com o fato de seus filhos serem bem casados, e ela quer isso, uma bênção de Deus. E eu disse: sim, são bem casados, e essa é a minha maior riqueza. Como é bom, amados, termos uma família estruturada, uma família na presença de Deus, uma família que se conduz de conformidade com aquilo que a Bíblia estabelece para ela. Por isso eu quero nessa noite que você coloque sua família diante de Deus. Você agradeça a Deus pela sua família e também peça a graça e a misericórdia de Deus para a sua família. Se você tem uma família feliz, louve a Deus por isso. Se tem uma família que está passando por lutas, por conflito, bendiga e exalta o Senhor por isso, e com certeza Ele vai restaurar a sua família. Por isso que é tão importante orarmos, buscarmos ao Senhor, para que o Senhor venha fazer parte da nossa família, seja o centro da nossa família, que todas as nossas causas possam realmente ser colocadas diante dele,
Deus, Ele nos ama e Ele está atento ao nosso clamor. Tenho certeza absoluta de que esta oração, esse clamor desse povo, chegou até a sua presença com aroma, com um cheiro suave. Tenho certeza de que sua família é abençoada. Louvado seja Deus. Eu convido o irmão Sérgio que vai louvar o Senhor. Louvado seja Deus. Irmão Sérgio se encontra. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Salve a amada igreja, a gloriosa paz do Senhor. Nessa noite, vamos entoar um canto de adoração a Deus. Declarar que não é bom confiar no Senhor. Eu quero dizer que se eu soubesse que era tão bom servir a Deus, que eu tinha me entregado a Ele desde que nasci. Então eu só vim conhecer quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos. Mas, glória a Deus, Ele foi misericordioso comigo e tem feito grandes coisas. Quer dizer, os irmãos, que de sexta-feira até hoje foi 3 dias tremendo. Passamos um dia ali na sexta-feira no Congresso de Homens, no Betel, na Baribe, e foram 3 palestrantes, pastores enviados por Deus, preparados para tirar dúvidas, esclarecer aquele momento que a gente tem que fazer perguntas, e foi tremendo. O problema é que a gente não sabia que tinha e tem no nosso interior, não sabemos como tratar, e aí Deus trabalhou. E cada ano que acontece aquele congresso, a gente volta lá e a surpresa é sempre maior. Eu tive senhores que, quem participar desse congresso dos senhores do Betel, no próximo ano você já é voluntário a voltar, porque é muito bom. E ontem fui com a minha esposa e a missionária Marilene e o grupo dela estava em Traição, fazendo um avanço missionário, e a experiência foi também tremenda. E eu já disse a ela que sou escalado para ir na próxima, porque a experiência é ótima, você volta vibrando e é muito bom. E hoje, aquele dia que batia, pedir a Deus que chega à noite e adorando a Deus durante o dia, eu disse, mas eu quero convidar 2 amados irmãos para juntos entoarmos um canto de louvor e adoração ao Senhor. Pastor Paulo e o irmão Adalberto. Glória a Deus. Aleluia. Amados, o ano que era o Senhor. A canção que nós louvaremos ao Senhor, ela fala daqueles que confiam no Senhor. E ela diz que aqueles que confiam em Deus, a semelhança de Abraão, é bem-aventurado, é muito mais que feliz. E nós somos mais que felizes, porque nós confiamos no Senhor. Nessa noite nós estamos dando uma demonstração do quanto amamos e o quanto confiamos nele. Isso certamente fazemos de todo o nosso coração, porque sabemos, amados, que o Calvário de cada um de nós. Então sejamos mais que bem-aventurados, confiando no Senhor, dedicando-se a Ele, fazendo a sua obra e vivendo uma vida de absoluta obediência. No Senhor como fez Abraão.
gostaria de conhecer os amados amigos, irmãos e visitantes que nessa noite vieram conosco adorar o Senhor e que com certeza têm também desfrutado das bênçãos e dos favores de Deus e que nessa noite nos dá o privilégio de estarmos juntos para adorarmos nosso Deus. Alguém desse lado que nos visita. Amém. Te abençoe os queridos. Deus abençoe, meu amado alguém. Deus abençoe, queridos. Sejam bem-vindos. O que é que a igreja diz calorosamente, esses amados irmãos? Sintam-se à vontade, porque aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. A Maurília está presente? Está aí. Querida, vem aqui orar, por favor, do ofertório. E eu convidei uma enxalte para louvar o Senhor. Glória a Deus. Nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor, amém? E louvamos a Deus por estar esta noite aqui na casa do Senhor para exaltar e glorificar o seu nome. Lembrando aos irmãos, antes da oração para o ofertório, eu gostaria de lembrar aos irmãos da nossa programação de sábado. Os irmãos não podem deixar de estar aqui conosco. A partir de 8 horas da manhã, nós vamos estar aqui com a equipe do PSF, que vem fazer um trabalho glorioso, né? Que todo mundo possa estar presente. Nesse trabalho eles vão fazer aferição de pressão, glicemia capilar, orientação nutricional, orientação postural, orientação bucal, atividade física e saúde, orientação de combate à dengue e a chikungunya, que é parecido com a dengue, né? Eles vão trazer toda essa orientação. Além disso, nós teremos também aqui a presença da doutora Adriana, diretora do Complexo Hospitalar Clementino Fragas. Ela vai falar sobre a AIDS, porque está evoluindo e nós precisamos saber mais. Ela tem muitas experiências com o trabalho lá no Clementino para trazer aqui para a gente. Isso é no sábado, de 8 horas da manhã até 11. Nós vamos ter essa programação aqui. Você traga, já pedi ali a missionária para conversar com os jovens, que vem também uma pessoa para conversar com os jovens. E lembrando que no domingo pela manhã, nós teremos uma alvorada em homenagem ao Dia das Mães. Então o pastor Josias, juntamente com o Ministério de Serenata, vão estar às 6 horas da manhã. A gente vai começar lá na minha casa, porque fica melhor, a gente já pega aquele lado lá. E 8 horas, mais ou menos, nós já estamos de volta aqui à igreja. Temos uma palestra que será ministrada pela missionária Renata. E depois temos o café da manhã. Você não pode perder o domingo. Vamos ter momentos de oração. Quem sabe Deus vai revelar o que está aí tão, que você precisa tanto. Busque o Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Então, se disponha de no domingo vir à igreja. Você é jovem, você é mãe, vem também buscar a bênção. Deus quer abençoar ricamente a sua vida. Amém? Eu quero convidar a igreja a colocar-se de pé. Vamos orar ao nosso Deus. Glória a Jesus. Feche seus olhos. Como é que está a sua vida? Hoje nós temos um grupo de Santa Ceia e 90% dos irmãos participam hoje da Santa Ceia. E às vezes nós precisamos tirar alguma coisa, colocar no altar do Senhor, para que o Senhor venha trazer a leveza do seu espírito da nossa vida. Então, que nesta noite você possa abrir o seu coração e se deixar refletir a sua vida espiritual. Como é que está a sua vida espiritual? Como é que você está como pessoa que serve a Deus? Conversa com o Senhor nesse momento. Apresenta ao Senhor a
nas nossas nações. Então é preciso estar sempre colocando-nos perante a sua face, para que Ele permaneça nos abençoando. Quais têm sido as suas dificuldades? Nós sentimos hoje falta de muita gente na escola bíblica dominical, um estudo altamente, muito bom estudo, bem preparado, que traz verdadeiramente grandes orientações para a nossa vida. Faça um esforço, venha aprender mais, é tão boa a palavra de
Irmãos, uma boa noite para todos e a paz do Senhor, amém? Antes da gente ministrar um momento de reflexão na palavra de Deus, eu quero dar também alguns avisos que são importantes. Esse mês é o mês da família e a nossa ênfase vai ser na ministração da palavra de Deus em diversas áreas da vida familiar. E para isso nós organizamos todos os anos uma programação muito específica na área familiar. Domingo que vem nós teremos aqui na igreja a comemoração do Dia das Mães. Esse trabalho vai estar sob a liderança dos jovens. Quem vai estar ministrando a palavra é a doutora Ana Lins, uma psicóloga. Ela esteve aqui no período do carnaval trazendo uma palavra de muita bênção e de muita orientação prática também para a vida familiar. E domingo à noite ela vai estar aqui conosco. No domingo, dia 24 desse mês, portanto, terceiro domingo, nós vamos ter com a gente aqui a missionária Daniele, da Igreja Batista Miramar, do pastor Jean. E ela também vai ministrar também nessa área de família. No dia 17, que é terceiro domingo desse mês, nós teremos o pastor Cristiano, que vai estar pregando dentro dessa área geral da família. E na última semana desse mês, como nós fazemos todos os anos, a nossa igreja terá a Semana da Família. A Semana da Família, gostaria de colocar isso na programação aí. A Semana da Família vai começar na segunda-feira, dia 25, se vocês podem acompanhar. E quem vai estar conosco é o pastor Roberto, que vai falar sobre como aperfeiçoar o imperfeito, a família. As senhoras vão estar na direção desse culto. Na terça-feira, os senhores, o tema vai ser como vencer os inimigos da família. Quem vai estar pregando é o pastor Veloso. São pastores de várias igrejas que estarão conosco. Na quarta-feira, quem vai estar conosco é o pastor Alberto, que está chegando nos Estados Unidos na segunda-feira. Ele vai pregar numa cidade próxima de uma pessoa, na segunda e na terça. E na quarta-feira ele vai estar aqui na igreja à noite. Ele vem sempre para o Brasil todos os anos para falar sobre a área familiar. Ele tem realizado seminários em várias igrejas, tem livros também na área de família. Tanto ele como a esposa trabalham nessa área familiar. A esposa dele é uma psicóloga, é doutora nessa área, também é doutora na educação e tem se especializado nesses últimos anos na área de família. Então, na quarta-feira ele vai estar aqui conosco no culto da noite, falando sobre a família em busca da dracma perdida. Na quinta-feira, quem vai estar é o pastor Sidney Chachá, vai falar sobre o tema Convertendo o Coração dos Filhos a Deus. É um culto que vai ser liderado por Elias e Josineide, missionário Josineide. Na sexta-feira, nós vamos ter aqui na igreja um culto dirigido pelos jovens. O tema é Família Não Apaga Essa Ideia. Quem vai estar com a gente é o pastor Jean Kleber, todo mundo já conhece. Sempre tem uma palavra de Deus muito acertada para a igreja. E na sexta-feira ele vai estar aqui conosco. No sábado, às 3 horas, nós vamos ter aqui na igreja um trabalho para as crianças. Então, quem tiver criança em casa, se você também quiser trazer crianças da sua rua, de outras famílias, às 3 horas vai começar esse trabalho aqui na igreja, liderado pelo departamento de crianças. Quem está conosco é a missionária Carmen. O tema é a família dentro da arca. E eu quero abrir um parênteses para fazer um apelo aqui também com relação a esse trabalho das crianças. Nós queremos pedir aos pais que nos ajudem com doações de balas, pipoca, o que mais, irmão? Precisa? Refrigerante, é pequenininho, que as crianças costumam tomar. Então os pais já podem trazer essas doações durante a semana, na terça-feira, na quinta-feira, domingo pela manhã, domingo à noite, para que a gente possa ter uma festa, né, de adoração ao Senhor, realizada através do departamento das crianças, que contribua para o crescimento espiritual dos nossos filhos, tá bem? Então todos os pais puderem nos ajudar, ajudem em nome de Jesus. A igreja está fazendo essa campanha. E no domingo nós teremos um culto de encerramento. Vai ser no domingo à noite, um período de louvor, uma ministração da palavra, um momento de oração pelas famílias. E estaremos fechando esse mês da família com o culto do domingo à noite. Todos estão convidados. A gente gostaria de ter todos vocês conosco e que cada pessoa também coloque um propósito no
campanha, né, na área familiar, para que todos possam ser abençoados e possam ter também uma orientação na área familiar. Amém? Então, esse é o aviso que eu gostaria de trazer, e nós esperamos que todos possam participar e trazer muitos visitantes. Eu convido os amados para ficarem em pé mais uma vez, para a gente ler a palavra do Senhor. Convido toda a igreja a abrir a Bíblia no livro de Coríntios capítulo 11. Vamos abrir a Bíblia nesse texto. A gente vai ter um momento de reflexão na palavra, meus amados, e depois nós vamos ministrar a Santa Ceia. A Santa Ceia, ela é um momento sempre especial para nós que somos cristãos. É uma cerimônia que tem um significado importante para nós. 1 Coríntios, preste atenção, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Amém? Eu peço que todas as pessoas a partir de agora devem caminhar dentro da igreja, no tempo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor. Paulo diz assim: entretanto, não vos elogio nessa instrução que vos dou agora, pois as vossas reuniões causam antes mal do que bem. Porque, em primeiro lugar, ouço que há divisões entre vós, quando vos reunis como igreja, e em parte acredito nisso. E é até necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pois quando comeres, cada um toma antes a sua própria refeição. Assim, um fica com fome e o outro se embriaga. Será que não tendes casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Irei elogiá-los? Não nisso posso vos elogiar, pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. E é por causa dessa razão que quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Cristo. E Paulo aqui acrescenta uma orientação: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e desta forma coma do pão e beba do cálice. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, meus amados. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. E vamos pedir que Deus, Ele visite por meio do Espírito Santo cada coração nessa noite. Amém? Como eu disse, a Santa Ceia é um momento também que nos faz pensar sobre o significado de sermos cristãos e sobre por que estamos aqui nesse lugar. Às vezes a gente vem à casa do Senhor, vem muitas vezes, ouve muitas pregações, né? Sai do culto, volta para casa. Às vezes o tempo até passa e nós fazemos as coisas até de uma maneira automática, como se fosse apenas uma tradição. E Deus tem mais do que isso para cada um de nós. Deus tem muito mais do que isso. A religião, ela não pode te aproximar de Deus, mas o Evangelho, firmado na graça de Cristo, que você pode experimentar por meio da atuação do Espírito Santo no seu coração, este pode fazer você conhecer Deus de uma maneira pessoal. Amém? Deus, Ele quer que você conheça. Vamos fechar os nossos olhos.
Pai, nós oramos a Ti nesta noite e pedimos que Teu Espírito Santo esteja atuando nos nossos corações. Nós já podemos sentir a Tua presença nesse lugar, nos louvores, nas adorações, em cada momento desse culto. E este é um culto de celebração, não é um culto onde nós celebramos a morte, não é um culto fúnebre, é um culto de vida, é um culto que nos faz lembrar que Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a estrela da manhã, que é a porta de acesso para nós a Deus, Ele venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Esta é uma celebração de vitória, porque o Cordeiro de Deus venceu o grande inimigo que ao homem é impossível vencer, que foi a morte. E a vitória do Cordeiro também nos faz lembrar, nesta ocasião, que assim como Ele venceu, nós também haveremos de vencer, porque um dia nós ressuscitaremos com Cristo e habitaremos para todo sempre com o Pai, na verdade. É por causa de tudo isso que Jesus é para nós. É por causa do significado que esta mesa tem para nós. Uma mesa de vitória, um cerimonial que nos faz lembrar o valor do sacrifício de Cristo Jesus por nós na cruz. Que nós adoramos a este que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Salvador das nossas vidas, aquele a quem nós tributamos toda a honra, glória e louvor para todo sempre. Em nome de Jesus. Alcança cada coração nesta noite, por meio da Tua palavra, que haja alegria, que haja derramamento, ó Deus, de óleo sobre cada coração, sobre nossa alma, sobre o nosso espírito, de renovação espiritual, que saímos daqui alegres em sermos salvos, alcançados pela graça de Cristo, libertos, ó Deus, da condenação do pecado, que saímos daqui alegres porque temos a convicção de que o Cordeiro de Deus está conosco, nos assistindo, suprindo as nossas necessidades, nos sustentando a cada dia. Nós te adoramos nessa noite, em nome de Jesus, que Deus possa dizer amém. Pode se sentar no seu lugar, amém? Eu não vou demorar muito, porque nós vamos ter a celebração da Santa Ceia, mas eu quero começar essa palavra desta noite fazendo com que a gente pense sobre o que nós acabamos de ler aqui em 1 Coríntios. Reabra sua Bíblia, se você fechou, no capítulo 11, versículo 17. O apóstolo Paulo, ele nos ensina coisas que são muito importantes, valores espirituais que são essenciais para que nós possamos, no conhecimento de Deus e num relacionamento saudável com os nossos irmãos. Cristianismo implica, o verdadeiro cristianismo implica em experimentarmos uma vida sadia, uma vida emocional sadia, uma vida espiritual sadia, o que quer dizer que Deus nos convida para uma vida de relacionamento, para uma vida de conhecimento, para uma vida onde nós, através também da comunhão que nós exercemos uns com os outros, podemos vivenciar e experimentar no nosso coração o derramamento da graça preciosa do Senhor nas nossas vidas. Amém? Aqui no capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo ele dá uma atenção muito especial à ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é um ritual qualquer, não é uma tradição criada por homens. A ceia do Senhor foi um cerimonial estabelecido pelo próprio Deus. Mas, após alguns anos, ali na igreja de Corinto, a gente observa que Paulo tem que dar novamente uma atenção especial a esse tema. Paulo precisa reorientar esses irmãos, porque muitos estavam esquecendo do significado desse ato, daquele momento de celebração, de Santa Ceia. E um problema de natureza espiritual séria estava acontecendo em Corinto. Um problema que incomodava o apóstolo Paulo. Um problema que faz com que Paulo tenha que escrever esta carta, e especificamente esse capítulo, para tratar desse tema, para esses irmãos.
É importante a gente saber, irmãos, que nas igrejas antigas, daquele período, havia uma festa muito comum, que era conhecida como a festa ágape, ou a festa do amor. E essa festa, ela incluía a celebração da ceia. A ceia antiga, ela, de certa forma, começava de uma maneira um pouco diferente. Ela começava com uma grande celebração festiva. As famílias costumavam comer juntas, conforme ensina o livro de Atos, no capítulo 2. Cada família levava o seu alimento e havia muita alegria naqueles encontros. Eles tinham prazer em passar tempo juntos. Às vezes um dos maiores inimigos que nós temos no nosso mundo moderno é exatamente essa falta de tempo que a gente tem, que nos impede de nos conhecermos e de exercitarmos comunhão uns com os outros. E essa igreja cristã dos primeiros séculos, ela aprendeu que o exercício da comunhão os tornava mais fortes e mais resistentes às perseguições e às investidas dos inimigos, que não queriam ver o crescimento daquele povo, que era conhecido como o povo do caminho. O cristianismo dos primeiros séculos era conhecido dessa forma, como o caminho. Eram aqueles que seguiam a Cristo, o Evangelho da cruz e da graça de Deus, que se revelava através do Filho. E Paulo, quando começa a observar que os cristãos da igreja de Corinto estavam se afastando do real propósito daquela celebração, daquele encontro de celebração de Santa Ceia, Paulo é despertado pelo Espírito Santo para orientar a esses irmãos, para relembrar a eles qual era o significado daquilo que eles estavam fazendo, para alertá-los acerca de quem eles eram e de por que estavam ali, ou por que estavam participando daqueles encontros. A gente observa aqui no capítulo 11 que em Corinto muitas coisas não estavam andando bem, e uma delas era a comunhão entre os irmãos. A comunhão entre muitos estava quebrada, e a comunhão quebrada, ela enfraquece o corpo de Cristo. Diga isso comigo: a comunhão rompida enfraquece o corpo de Cristo. Deus, ele dá muito valor à comunhão. Quando a gente fala de comunhão, meu irmão, existem dois sentidos dessa comunhão. Existe o sentido vertical, que é da nossa comunhão com o Pai, com Deus, com o Espírito de Deus, com o Filho. E existe o sentido horizontal, que é a nossa comunhão com os nossos irmãos. E quando nós estamos em comunhão com os nossos irmãos, nós estamos dando uma prova visível, material, concreta, de que também estamos em comunhão com o Pai. A Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, está mentindo para si mesmo. O que a Bíblia está ensinando? A Bíblia está dizendo que a prova visível do nosso amor, a prova concreta do nosso amor por Deus, ela é caracterizada pelo fato de nós sermos capazes de amar uns aos outros. Então a nossa comunhão horizontal, ela é importante. O nosso relacionamento com o corpo de Cristo é importante. Quando alguém se afasta da comunhão com o corpo, quando alguém se entristece por alguma coisa, quando alguém se abate por algum motivo que o faz querer se afastar da comunhão com o corpo de Cristo, você pode ter certeza que o corpo de Cristo também vai sofrer. O corpo de Cristo sofre quando apenas um está sofrendo. O corpo de Cristo se enfraquece quando apenas um está se enfraquecendo. O corpo de Cristo se abate quando apenas um do corpo também se abate. O corpo de Cristo, irmãos, ele é firmado no princípio da comunhão. Ele é alicerçado na rocha que é Cristo. Ele está edificado sobre a palavra do Evangelho revelada por Jesus Cristo. Mas o corpo de Cristo, irmãos, ele necessita da comunhão. A comunhão é como se fosse uma ligadura, como se fosse o cimento que une
os tijolos de um edifício. E Paulo, aqui, quando percebe que a igreja de Corinto não estava avançando do modo certo, quando ele percebe que havia muitas brechas abertas e muitos crentes estavam enfraquecidos porque a comunhão entre eles estava prejudicada, Paulo aqui é levantado por Deus para ministrar ao coração desse povo sobre comunhão. Irmãos, a comunhão aqui em Corinto, ela estava num momento de dificuldade, porque havia muitas diferenças entre as pessoas, diferenças sociais. A Bíblia mostra aqui no capítulo 11 que quando os ricos levavam seus alimentos, eles se separavam daqueles que eram mais humildes, das classes mais simples. As diferenças entre classes sociais naquele tempo eram muito grandes, e muitas vezes essas diferenças criavam barreiras que impediam que pessoas se comunicassem, que servos fossem de fato irmãos, ou tratassem com igualdade, fossem tratados com igualdade pelos seus senhores. A gente observa, irmãos, que essas diferenças de classe entre pessoas na igreja de Corinto estavam se tornando, na verdade, uma das causas desses conflitos que quebravam a comunhão e a unidade. E muitas vezes diz a Bíblia aqui no capítulo 11, aqui a partir do versículo 17, você pode conferir o que eu estou dizendo. Muitas vezes, quando a igreja se reunia para fazer a festa de amor, para fazer a confraternização ágape, muitas pessoas nessas celebrações ficavam excluídas, ficavam à parte, porque grupos pequenos se juntavam e se fechavam em si mesmos, e eles perdiam naquele momento a compreensão, o entendimento ou a conscientização de que a comunhão entre todos era importante para o corpo de Cristo. E é por causa disso que Deus levanta Paulo nesse momento, ali na igreja de Corinto, para falar sobre a importância de que estas barreiras precisavam ser quebradas. Irmãos, uma coisa que a gente observa é que quando o amor de Deus começa a esfriar no coração de um cristão, as barreiras se tornam maiores, cada vez maiores. As dificuldades para se unir, para se resolver conflitos, se tornam cada vez mais imensas, mais difíceis de serem vencidas. Mas quando Deus começa a restaurar o amor no coração de um crente, quando o Espírito Santo começa a reacender a chama do amor ao Pai, do amor aos nossos irmãos, quando isso começa a ser reavivado no nosso coração, essas barreiras, elas não são mais invencíveis, não são mais tão insuperáveis, elas podem ser derrubadas pelo poder do amor de Deus. Amém? E Paulo é levantado por Deus para falar sobre isso, sobre a restauração da comunhão para a igreja de Corinto. Paulo, aqui nesse capítulo, ele nos mostra que, como igreja, nós temos que ter alguns cuidados. Como povo de Deus, a gente precisa ter alguns cuidados. E eu quero falar em poucos minutos sobre pelo menos 3 cuidados que a gente precisa ter, 3 zelos, 3 áreas que são importantes na vida da igreja, 3 coisas que não podem ser perdidas pela igreja do Senhor, para que nós possamos crescer como corpo de Cristo, para que você possa ter uma vida cristã saudável, para que você prospere no conhecimento de Deus, no seu relacionamento com o Senhor, para que você avance e vença todas as dificuldades. E a primeira destas coisas que Paulo destaca é que, como igreja, nós precisamos ter o cuidado de não perder o real significado do culto. O que é um culto? Você já parou para pensar nisso? Se todo mundo realmente entendesse o que é um culto, tenho certeza absoluta que o comportamento de muitas pessoas seria diferente no momento do culto. Se todo mundo entendesse o que de fato é um culto, talvez grande parte das pessoas teria mais temor e reverência no culto. E ali em Corinto, Paulo tem que falar sobre esse tema, porque apesar das reuniões serem grandes, apesar de haver um banquete, de haver comida, eles estavam separados uns dos outros,
As pessoas não estavam tendo uma relação vertical com o Senhor, não estavam alegrando a Deus com a adoração e com aquela celebração. As festas que estavam sendo realizadas ali na igreja de Corinto, elas não chegavam até a presença de Deus como um perfume, como um aroma suave de adoração. E Paulo aqui, no capítulo 11, a partir do verso 17, ele vai mostrar que aqueles cristãos, apesar de se reunirem, eles haviam perdido a capacidade de entender o significado daquela reunião, a importância daqueles encontros, o valor daqueles cultos e celebrações, as razões e objetivos reais que os faziam se unir ou se reunir como povo, como igreja. Paulo vai mostrar que, apesar de haverem todas aquelas celebrações, ele não estava alegre, ele não poderia ainda elogiá-los, ele não poderia reconhecer na igreja de Corinto um autêntico sentimento de adoração, de fervor espiritual, de temor, de adoração no coração daquele povo. E Paulo, irmãos, ele, quando começa a ministrar sobre isso, ele vai mostrando para a igreja de Corinto que aquela comunidade precisava repensar, precisava rever tudo o que estava fazendo, precisava reconstruir seus valores e conceitos. E muitas vezes nós também precisamos fazer isso. A gente está na igreja, mas a gente está fazendo tudo menos o essencial. E o essencial, irmãos, é estarmos na presença do Senhor, adorando a Ele em espírito e verdade, sentindo a presença dEle, com Ele se alegrando na nossa adoração, com o nosso louvor, com Ele sentindo que o nosso coração está conectado ao coração dEle. E ali em Corinto, essa coisa estava sendo perdida. Os irmãos se reuniam, mas muitos continuavam vazios, muitos saíam vazios daquelas reuniões. Apesar daquela igreja viver num mundo que era caracterizado por divisões, por separações de classes, eles precisavam relembrar aquilo que Paulo havia dito antes a muitos deles, que em Cristo não existiam essas separações, não existiam os bárbaros, os gregos, os judeus, os gentios. Paulo ensinava que todos eram iguais em Cristo Jesus, que a graça de Deus os alcançava e essa graça quebrava as barreiras. Irmãos, nós servimos a um Deus que, quando nos enche dessa sua graça, desse amor glorioso, as barreiras começam a ser quebradas. Amém? Se você tem barreira com alguém no corpo de Cristo, coloque o propósito no seu coração de noite. Jesus, quebra essa barreira que está no meu coração, porque eu e você, nós conhecemos o amor de Deus. Amém? Diga para seu irmão, você conhece a graça e o amor de Deus, e as barreiras elas vão cair por terra em nome de Jesus, porque a graça de Deus ela tem poder, igreja. Apesar da igreja de Corinto viver num mundo cheio de separações promovidas por diferenças de pessoas, separações de classes sociais, Paulo, ele faz questão de relembrar aqueles cristãos que a Santa Ceia era um cerimonial que deveria fazê-los lembrar que mesmo naquele mundo, naquela conjuntura mundana que separava pessoas, eles eram um povo diferente, um povo unido pela cruz de Cristo. Um historiador antigo, dos primeiros séculos, quando ele fala sobre a Santa Ceia, ele escreveu uma coisa que eu achei bem interessante. Ele diz assim: na Santa Ceia do Senhor, da igreja cristã dos primeiros séculos, o egoísmo estava sendo esquecido, as diferenças de raça e de classe estavam sendo abandonadas, estavam sendo deixadas de lado e sendo substituídas pelo sentimento do amor pelo Deus invisível, pelo Deus que se fez carne e que através do seu exemplo havia ensinado aqueles cristãos como era importante servir ao próximo. Desse Deus que se fez carne e que se doou, que morreu na cruz. A Santa Ceia, irmãos, fazia com que aqueles cristãos se lembrassem
que eles tinham sido marcados pela graça de Deus, que eles foram chamados para a luz, e como filhos da luz, eles deveriam refletir a comunhão uns com os outros e a comunhão com o Pai. E essa era a grande força dessa comunidade, era a grande força dessa igreja, e essa também é a nossa força, porque nós somos esse povo do Senhor nos dias de hoje, amém? Mas muitos haviam perdido essa noção de igreja, e os cultos e as reuniões, para muitos, não surtiam mais efeito. Nos dias de Isaías, o profeta também contemplou uma época em que o povo de Deus estava assim. Eles ouviam as profecias, eles ouviam os sermões que Deus dava ao profeta Isaías, e ouviam como se fossem músicas bonitas, que soavam de uma maneira bela aos seus ouvidos. Mas Isaías declara que eles ouviam essas músicas como canções, e essas canções não tinham o efeito de penetrar nos seus corações. Isso está acontecendo com muitos hoje também. Até mesmo com a música evangélica, tem muita gente ouvindo e gostando muito da música evangélica hoje. A música evangélica hoje se popularizou na televisão, na mídia, nas rádios. E tem muita gente que ouve a música evangélica, acha bonito tudo aquilo que se fala de Deus, acha bonito tudo aquilo que se fala do Evangelho, acerca de Cristo, mas muita gente não é mais mudada, não é mais confrontada, não é mais convidada, não sente mais aquele desejo de ter uma mudança interior, de ter uma transformação de vida. E essa coisa também estava acontecendo com muita gente ali na igreja de Corinto. E eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite. Quando uma pessoa ouve o Evangelho, ouve a palavra do Evangelho, e ela não consegue mais mudar em nada, isso é um sinal ruim. Isso é um sinal, irmãos, de que a ação do Espírito está se apagando, está se extinguindo no coração. E nessas horas nós precisamos abrir a nossa boca e clamar ao Senhor, pedindo a Ele socorro, pedindo a Ele que venha ao nosso encontro e que ressuscite em nós a sensibilidade, a ação do Seu Espírito e a ação da Sua palavra nas nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus, se você está vivenciando esse processo essa noite, nesse sentido que eu estou colocando, de ouvir a palavra de Deus, de vir para essa igreja, mas a sua vida está permanecendo do mesmo jeito, você se sente ainda vazio, você não sente mais o efeito da palavra de Deus, clama pelo nome de Jesus essa noite, pede a Ele por uma mudança, pede ao Senhor por um reavivamento, do mesmo jeito que a palavra de Deus, através da boca do profeta em Ezequiel, soprou a vida sobre o vale dos ossos secos, a palavra do Senhor também pode ressuscitar a vida dentro de nós. E a gente vai sair daqui desse lugar alegre na nossa salvação, alegre porque a palavra de Deus está fazendo vibrar a nossa alma. Você se lembra dos discípulos que iam pelo caminho de Emaús? Enquanto Jesus ministrava a eles, a Bíblia diz que o coração deles vibrava. Eles tinham dentro de si uma experiência de avivamento. Eles sentiam, eles eram sensíveis à atuação do Espírito Santo. E nessa noite Deus também nos convida para que a gente ressuscite dentro de nós essa sensibilidade à voz do Senhor. Amém? A segunda coisa importante, irmãos, que como igreja nós não podemos perder, é que nós precisamos ter um cuidado de que a nossa comunhão nunca seja quebrada. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: em nome de Jesus, a nossa comunhão não será nunca quebrada. No capítulo 11, versículo 18 e 19, observe aqui que o texto diz acerca da igreja de Corinto. Paulo diz: ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reunis como igreja, e em parte acredito nisso, e até é necessário que hajam divisões e divergências, para aqueles que são, para que os que são aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Paulo se incomodava com esses grupos que surgiram dentro da igreja de Corinto. Lá no capítulo 1 você vai ver que tinham aqueles que seguiam as ideias
Cefas e Pedro. Tinham aqueles que seguiam as ideias do próprio apóstolo Paulo. Tinham aqueles que discordavam do ministério de Paulo e se diziam ser os seguidores de Cristo. E isso inquietava o coração daquele apóstolo, porque essas barreiras estavam minando a força da comunhão daquele povo, estavam atrapalhando o crescimento e o avanço daquela igreja. Irmãos, a comunhão é necessária, mas a comunhão só ocorre quando nós sabemos também entender o nosso próximo, sabemos amar os nossos irmãos, sabemos suportar uns aos outros em amor. Um homem de Deus chamado Barclay, ele dizia que mesmo que venhamos a pensar de forma diferente, mesmo que tenhamos opiniões diferentes no corpo de Cristo, se nós exercitarmos a comunhão, se nós nos fortalecermos através da comunhão, com o tempo nós passaremos a ser capazes de lidar com essas diferenças, e essas diferenças poderão até enriquecer e acrescentar experiências diferentes ao corpo de Cristo. Em vez de serem uma pedra de tropeço, muitas vezes as diferenças podem ser até usadas por Deus para que elas sejam uma bênção, amém? Porque aquilo que eu não tenho, que outra pessoa tem, isso vai enriquecer o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo vai se fortalecer através de operações, através de dons diferentes do Espírito Santo que são concedidos ao corpo de Cristo, e Deus vai fortalecendo a igreja através da comunhão, amém? Não percamos a comunhão uns com os outros. Se alguma coisa na igreja do Betel fez você perder a comunhão com alguém, coloca no seu coração o propósito dessa noite de pedir a Deus que te ajude a passar por cima dessa barreira, dessa pedra que está querendo impedir você de dar mais um passo, ou de querer fazer você tropeçar, ou até se afastar da comunhão com o corpo de Cristo. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 7, diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quantos querem ser purificados de todo pecado? João está dizendo que se nós mantivermos comunhão uns com os outros e andarmos na luz, nós vamos receber a bênção da purificação e do perdão de Deus. Lá no capítulo 3, ainda dessa mesma carta, 1 João, versículo 10 e 11, ele diz assim, presta atenção: a diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é essa: quem não faz o que é agradável a Deus, ou não ama o seu irmão, não é filho de Deus. E a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Amém? Quantos querem pedir a Deus que Ele renove esse amor no coração? O amor pelas almas perdidas, o amor pelos nossos irmãos. Se a gente não for capaz de amar aos irmãos que estão na nossa igreja, como é que vamos amar o pecador perdido? Se alguém que não tem Deus entrar na nossa igreja e ver que nós não nos amamos como irmãos em Cristo, vocês acham que ele vai pensar o quê? Vocês acham que essa pessoa vai querer o Evangelho? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Foi até o pastor Rick Warren que disse isso, que o amor de Deus, quando ele está crescendo na vida da gente, ele é contagiante, irmãos. Ele é contagiante. Esse pastor estava analisando por que é que Jesus atraía tantas multidões. E ele disse que Jesus atraía as multidões por causa do seu amor. Jesus foi capaz de atrair um homem como Zaqueu. Ninguém queria Zaqueu, ninguém gostava de Zaqueu, mas Jesus entrou na casa de Zaqueu. O amor de Deus estava no coração de Cristo. E foi o amor que quebrantou o coração de Zaqueu, fazendo com que ele se arrependesse dos seus pecados. Ninguém gostava daquela mulher adúltera, trouxeram ela para Jesus, mas Jesus amou aquela mulher. Jesus não a ajudou, Jesus a amou. E naquela experiência, a vida daquela mulher foi transformada. E não só daquela mulher, mas de toda uma multidão inteira que estava ali julgando aquela mulher, que estava com pedras em mãos para
Diga para seu irmão, o amor tem o poder de fazer grandes transformações na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, na vida da sua família. Amém? O amor tem esse poder. E eu quero terminar essa palavra destacando mais um último ponto aqui. Um último cuidado que a gente precisa ter é o de nunca buscarmos a nossa glória própria, mas a de Deus. Amém? Se você é crente, verdadeiro crente, nunca esqueça disso. A gente precisa ter um cuidado. Tudo que nós fazemos na casa do Senhor, ou fora dela, tudo que nós fazemos em nome da nossa fé cristã, no Evangelho que nós pregamos, nós precisamos ter esse cuidado essencial de nunca fazermos nada para a nossa glória própria, mas para a glória de Deus. A Bíblia diz assim: quer comamos, quer comais, lá em 1 Coríntios capítulo 10, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos todos dizer esse versículo juntos, todos juntos? Quer comais, mais alto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? As pessoas que não trabalham para a glória de Deus, muitas vezes elas querem ostentar o que poderiam fazer em particular. Jesus ensina isso. Ele fala daquelas pessoas na época dele que gostavam de orar nas esquinas. Na verdade não estavam nem orando, estavam querendo fazer um discurso bonito para as pessoas ficarem impressionadas. E Jesus, conhecendo o coração daquelas pessoas, disse: olha, em vez de fazer esses discursos nas esquinas, entrem no aposento do quarto de vocês e se ajoelhem diante do Senhor. Jesus não está dizendo que devemos deixar de orar em público. Jesus está questionando aquelas pessoas que oravam em público de forma errada, porque ele conhecia o coração daquelas pessoas. Se você ora em público, eu também muitas vezes oro, eu sou pastor, o que Deus ele quer ver no nosso coração é a nossa motivação, é o que está lá dentro, que ninguém pode ver. Deus ele vê o nosso coração, amém? Muitas vezes as pessoas veem a sua aparência, em todo lugar ela aparece, mas Deus vê o nosso coração, Deus vê o seu coração. E se lá dentro Deus vai encontrar um adorador sedento, necessitado, carente da graça dele, você pode ter certeza que ele vai te honrar, ele vai te abençoar, ele vai se alegrar, ele vai te abençoar poderosamente. Pessoas, irmãos, que se autoglorificam, muitas vezes fazem referências a si mesmas. Aqueles Césares antigos, eles mandavam construir estátuas gigantescas. Eles, diante do público, passavam minutos falando das suas realizações, e eles queriam ser tratados como deuses. Nabucodonosor foi um destes homens, na época de Daniel, que se autoglorificava e terminou sendo envergonhado por Deus. Irmãos, quando nós trabalhamos para a glória de Deus, quando você trabalha para a glória de Deus, quando você serve a Deus com alegria, Deus ele vai te honrar, amém? Diga para o seu irmão: Deus honra a quem serve com sinceridade de coração. Agora, Deus humilha aqueles que se autoglorificam. Deus humilha. Deus ele não aceita que a gente subtraia nenhuma glória dele. Se tem uma coisa que Deus não aceita, e eu posso até dizer que Deus abomina, é que a gente retire a glória do nome dele. Foi por causa desse ato de querer subtrair de Deus a glória que Lúcifer foi expulso do céu, que foi desonrado, que perdeu a sua posição de honra no Monte Sião. Então, meu querido, se Deus tem colocado alguma coisa nas nossas mãos, nós temos que ter a consciência de que somos vasos de barro, de material frágil e fraco, usados misericordiosamente e muitas vezes milagrosamente pelas mãos do Deus. E Ele vai usar, vai capacitar, vai honrar, se você e eu, se a gente for capaz de
servir a esse Deus com humildade de coração. Amém? Irmãos, uma pessoa que não se autoglorifica, ela não está preocupada com o que os outros estão pensando o tempo todo, não. Porque tem gente que serve a Deus assim, preocupado com o que os irmãos estão pensando, o que fulano vai dizer. Tem gente que exige até às vezes uma liderança, onde Deus está usando a sua vida por causa de uma palavra de uma pessoa. Quem está debaixo da graça de Deus, quem está servindo a Deus, quem está preocupado a glorificar o Senhor, entende que não são palavras humanas que vão pará-lo, que não são a presença de elogios ou a ausência desses elogios que vão modificar aquilo que você faz para o Senhor. Se você foi chamado por Deus, você tem na sua vida algo que Deus lhe deu para fazer aqui nesse lugar, pode ter certeza que a sua motivação é simplesmente e única: glorificar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E as pessoas, as palavras dela nunca vão parar você, se você estiver debaixo dessa visão e dessa direção. Amém, meu amado? E muitas vezes, aqui em Corinto, Paulo começa a observar que alguns membros estavam pecando, porque queriam subtrair de Deus essa glória, queriam se promover, talvez sendo elogiados, talvez sendo reconhecidos como pessoas de mais influência. Mas Paulo está mostrando algo glorioso para esses irmãos aqui, que eu novamente vou dizer: trabalhem para a glória de Deus. Amém? Eu gostaria que você, nesse momento, ficasse em pé no seu lugar. A gente vai ceiar agora. Convido todos a ficarem em pé nos seus lugares. Vamos dar as nossas mãos. E você vai colocar a sua vida no Senhor. Deus, Ele conhece o nosso coração. Vou pedir aos diáconos que venham aqui à frente, já para preparar toda a matéria da Santa Ceia, que assim que a gente terminar esse momento de oração, de consagração, nós vamos iniciar a celebração da Santa Ceia. E eu gostaria que você fechasse seus olhos nessa noite e dissesse: Senhor, o Senhor conhece meu coração, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor sabe quem eu sou. Deus sabe que a gente tem fraquezas, tentações, pecados, falhas, limites, muitas vezes dificuldades de caminhar, ou até de chegar até mesmo aqui nesse lugar. Deus, Ele sabe de tudo isso. Ele não é um Deus distante de você, Ele está presente. Amém? Feche seus olhos agora, abra sua boca, diga: Senhor, restaura a minha vida nessa noite, a minha fé, a minha alegria em ser salvo, em estar na casa do Senhor, em glorificar e buscar o Teu nome. Peça ao Senhor que Ele me dê uma restauração nessa noite especial, da alegria, que Ele alcance a sua vida com a bênção da alegria do Espírito Santo. Abra sua boca e comece a glorificar esse Deus. A maioria está dizendo nessa fé que mesmo que você não sinta, muitas vezes é importante você orar, porque na medida que você começa a adorar esse Deus, Deus vai lhe restaurando. E é verdade isso. Glorifica esse Deus, adora esse Deus poderoso, porque Ele está presente neste lugar. Ele está presente nesse lugar e Ele vai nos abençoar de uma maneira especial nessa noite. Nós queremos buscar a Tua presença, Pai. Coloca a sua vida, clama a Deus pela renovação dos dons que Deus já te deu. Clama a Deus pela renovação da alegria de estar aqui nesse lugar com os irmãos, buscando ao Senhor. O Espírito Santo está aqui nessa noite, Ele quer reavivar o nosso coração e a nossa fé. Ele quer fazer ressuscitar dentro de nós o primeiro amor. Ele quer quebrar as barreiras que muitas vezes estão lá dentro da nossa alma, que criam distâncias entre um irmão e outro. Essas barreiras vão cair por terra, já estão caindo por terra, já estão sendo feitas essa noite, em nome de Jesus, porque o amor de Deus vai prevalecer em cada coração. Abra sua boca e clama esse Deus, adora esse Deus, busque a presença de Deus, se consagre a esse Deus, pede ajuda dele, pede socorro dele nesta noite.
paz e o pão. Nós vamos cantar o cântico Rude Cruz Erigida. Rude Cruz erigido, leva o dia a fugir, com emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, é porque eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, devo uma coroa trocar. Veja a glória dos céus, veja a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário brilhante baixou. Esta cruz vem pra ti, pra ti, o sem fim, porque nela Jesus me salvou. A igreja, se eu amo, se eu amo, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, devo uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu, nesta cruz padeceu, e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Mas me alegro na cruz, mas para minha santificação. Toda a igreja bem forte, se eu amo, se eu amo, até porque eu a vou proclamar. Levarei eu também, demorou uma coroa, demorou uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, eu aqui com Jesus, a vergonha e a dor quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, Cristo vem me buscar, e com Ele no lar uma parte da glória de Deus. Bem forte, igreja. Se eu amo, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, devo uma coroa trocar. Se eu amo, mais uma vez, se eu amo a mensagem, glorifica esse Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. O Senhor está aqui nesse lugar. Essa é uma noite de restauração, renovação.
cura para o coração daquele que está aflito, cansado. O Evangelho, ele tira as cargas que estão sobre a nossa alma, irmãos. Creia no nome do Senhor Jesus Cristo. Levante a sua mão onde está. Nesse momento, o pão que simboliza o corpo de Cristo. Aleluia. Este pão, irmãos, é um símbolo de quem é Jesus para nós. Jesus diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Amém? Ele nos alimenta, ele nos sustenta com a sua palavra. É por causa dessa palavra que você está aqui nessa noite. Nós vamos consagrar esse pão ao Senhor. Eu vou pedir ao nosso amado irmão Paulo que faça uma oração de consagração, que ele levante a sua voz, e vamos agradecer ao Senhor pelo pão que nesse momento está sendo tirado de um uso comum para algo especial. Vou pedir ao nosso amado irmão Paulo para fazer essa oração aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso querido e amado Deus, bendito, exaltado, glorificado sempre teu nome, por tua grande salvação realizada na cruz do Pai. Queremos te agradecer por esse momento. Queremos te bendizer, ó Deus, porque tu tens sido bom, és bom e tua bondade dura para sempre. Nós, ó Deus, te apresentamos o pão que simboliza o corpo de Cristo, doado na cruz do Calvário para a nossa redenção. Estamos tirando isso comum para o uso espiritual. E nesse momento, Deus, nós adoramos o teu santo nome, por nos fazer participar de um momento tão especial como esse. Obrigado, ó Senhor, por teres morrido em nosso lugar. Obrigado pela nossa salvação. Obrigado, ó Deus, também pela tua presença neste lugar. Recebe neste momento o nosso louvor e a nossa gratidão por Jesus nosso Senhor. Amém. Vamos todos comer o pão, todos juntos em nome de Jesus. Nós somos selados para participar da aliança do sangue do Cordeiro. O sangue que nos purifica, o sangue que nos marca, o sangue que distingue esse povo de um povo comum. Um sangue que estabelece que nós somos um povo da luz, que brilha, que exala a luz de Cristo. Aleluia. Sai do seu lugar agora, você que tem um cálice, troca o cálice com alguém, dá uma palavra de vitória para essa pessoa. Você que não é batizado, fica apenas em oração, de olhos fechados, orando, colocando a sua vida diante de Deus. Mas você que tem um cálice, sai agora e abençoe o seu
insondáveis, quão insondáveis, teus juízos, quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber, o conhecer de Deus, quão insondáveis, teus juízos, a Ele a glória, a Ele a terça-feira nós temos um culto de oração, quinta-feira um curso bíblico de Apocalipse, sábado, como já foi avisado, a partir das 8 horas da manhã, esse dia de ação social com enfermeiros, o pessoal e as palestras, e domingo de manhã e à noite a gente vai orar o culto da Escola Bíblica pela manhã com a missionária Renata, e à noite o culto em homenagem às mães, comemorando o Dia das Mães. Também nós temos culto de oração todos os dias pela manhã, o culto matutino a partir das 7 horas da manhã, aqui na igreja, todos os dias, segunda a sexta-feira. Não sei se faltou dar algum aviso. Sábado haverá também um culto na casa do irmão Geraldo, informado aqui, todos também estão convidados. Vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos. Levante a sua mão agora, vamos orar encerrando o culto desta noite. Nós desejamos que Deus abençoe a todos os visitantes que estiveram aqui nesse lugar, que possam alcançar todos com a graça do Senhor. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais essa noite na tua presença. Que a graça do Senhor se renove, alcançando as nossas vidas, nos dando força, vigor e alegria para seguirmos sempre adiante. Nos livra de todo mal. Nos ajuda para permanecermos firmes, porque não é fácil. Muitos aqui têm lutas, fraquezas, tentações, dificuldades. Muitos têm enfrentado conflitos, mas nós sabemos que a tua graça, ela é suficientemente poderosa para nos sustentar e nos impedir de nos afastarmos da tua presença. Que esta graça seja com todo o teu povo esta noite. Que a consolação